Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus amados irmãos. Espero que estejam gostando das nossas técnicas, das nossas dicas, dos nossos ensinamentos sobre o transtorno ansiedade e sobre como podemos estar lidando com esse transtorno sem precisar estar usando remédio, medicações, de uma forma natural, de uma forma que a gente possa mudar nossos pensamentos, mudar nossas emoções, nossos comportamentos. Hoje vamos continuar então falando sobre uma técnica para relacionada aos medos, que é uma técnica chamada de escreva uma carta para o medo. Mas antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever no canal Saúde Mental na Igreja, de ativar o sininho em todas as notificações para poder estar recebendo os vídeos e de deixar um like para que outras pessoas possam estar sendo avisadas desses vídeos também. Então, meus irmãos, existe uma técnica chamada Escreva uma Carta para o Medo. É uma técnica de uma escritora chamada Elizabeth Gilbert. É uma escritora que ela escreveu um livro que alguns de vocês devem conhecer, ou pelo menos já devem ter ouvido falar. Esse livro se chama Comer, Rezar e Amar. A própria escritora se descreve como uma pessoa ansiosa por toda a sua vida. Então ela desenvolveu essa técnica e é uma técnica eficaz, uma técnica que dá resultado e que, se você começar a fazer, você que é muito ansioso, tem muito medo, vai ver o quão útil ela vai ser na sua vida. Então, quando você estiver se sentindo mais inseguro, ou estiver aflito, ou tiver alguma tarefa para fazer, como por exemplo, uma apresentação de um trabalho, tiver que ter uma conversa difícil, ou precisa escrever um texto, um artigo, fazer uma palestra, ter uma reunião, enfim, alguma tarefa que o deixa ansioso. Então, nesse momento, você tem que dar uma chance para o medo se expressar por escrito. Então, nós precisamos ouvir com respeito o nosso medo. Raramente a gente faz isso. O que a gente faz com o medo? A gente está sempre tentando brigar, expulsar ou fugir dele. Mas nunca o deixamos, ou raramente o deixamos falar. Nós achamos que sabemos do que nós temos medo, mas quando o medo tem a chance de falar, quando nós conseguimos ver o real problema com mais clareza, nós percebemos que o nosso medo não é infinito. Nós sentimos que temos medo, somos inseguros em relação a tudo. Mas quando a gente olha mais de perto, normalmente surgem apenas 2 ou 3 coisas específicas. Ou seja, nós não temos medo de tudo. Então, em uma folha, você vai escrever o seguinte. Vai fazer uma pergunta para o medo. Caro medo, o que é que está te aterrorizando nessa situação? Então você para e faz um esforço para ouvir com o máximo respeito e atenção o seu medo. E escreva tudo o que surgir. Então você vai ver que no início parece que você tem muito medo de tudo, mas no final da carta que o medo escreveu para você, você vai ver que se resume a 2 ou 3 coisas mais específicas. Uma vez que eu vejo que esses 2 ou 3 problemas são realmente do que eu tenho medo, eu posso então escrever uma carta de volta ao medo, agradecendo a ele pelos pensamentos, pelas contribuições na minha vida e gentilmente explicando ao medo que vamos fazer agora que todas essas informações sejam relatadas e que o que nós vamos fazer para mudar isso. Então,
O seu medo ele deve ser permitido ter uma voz e um assento no veículo da sua vida, mas ele não pode tomar a direção, ele tem que ser um passageiro, né? Você não pode deixar o seu medo continuar a tomar as rédeas da sua vida. Então, depois que nós olhamos de maneira clara o que o nosso medo, que a nossa ansiedade querem nos dizer, nós vamos escrever a carta de volta. E ela começa, né, deve ser mais ou menos assim, nesses modos. Caro medo, eu te agradeço muito pelos seus avisos, pelos seus alertas e as suas contribuições. É muito importante que você me avise sobre os perigos que podem surgir. Com essas informações que você me deu, e daí você pode escrever as informações. Eu vou fazer. E daí escreve o que você vai fazer com essas informações, com esses medos. Eu dou minha palavra que sempre vou te ouvir, mas agora eu tenho que seguir adiante e fazer aquilo que eu me proponho a fazer. Escreva o que você está proposto a fazer. Você vai fazer esse percurso comigo, medo. Sentado no banco de trás, no banco do passageiro, mas nunca vai assumir o controle da direção da minha mente, da minha vida, ok? Por fim, eu me despeço gentilmente e sigo adiante na minha tarefa. Então, meus irmãos, essa é a técnica de escrever uma carta para o medo. Primeiro o medo vai escrever uma carta para você. E depois você vai escrever uma carta de volta para o medo. Isso vai fazer com que diminua a sua ansiedade, diminua o seu medo, a sua preocupação com aquele assunto, com aquela tarefa específica. E você pode estar fazendo isso para várias situações, para várias atividades, várias tarefas. Meus irmãos, por hoje é isso. Que Deus possa abençoar cada um, que esses ensinamentos possam estar sendo úteis. Claro que você não precisa fazer tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu estou ensinando. Você vai coletar uma ou outra técnica, vai treinar e vai colocar elas em prática, vai colocar elas em ação. Para uma situação você vai usar uma, para outra situação você usa outra técnica e assim por diante, meus amados irmãos. Que Deus possa abençoar a todos nós e até o próximo vídeo.